que todos possam ser bem-vindos e possamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de juntos participarmos de mais um estudo que irá nos fortalecer para a nossa compreensão, facilitando assim o nosso caminhar. O tema é humildade e eu tirei como base no Evangelho segundo o Espiritismo. A humildade é uma das tantas virtudes muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que delas vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não? Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo que lhes todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Isso está na página 101 do Evangelho, o tema o orgulho e a humildade, no item 11 do capítulo 7, os pobres de espírito. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Aí, se nós refletirmos um pouquinho, quão pouco dentre nós realmente tem esse proceder no dia a dia. Quando nos deparamos junto aos nossos irmãos, nos envolvendo em atritos que são justamente oportunidade de crescimento, de reparação pendentes das vidas anteriores, que nesta estamos em prova. Se estivermos vigilantes e pacientes, aceitando a posição de nosso irmão e não agravando mais ainda o que nos levou um tempo muito longo para esta reparação. Tudo por não termos na época a compreensão que hoje temos de aceitarmos os ensinos de Jesus, fazendo parte do nosso caminhar, nos orientando, nos envolvendo, cabendo a cada um de nós procurarmos estarmos sempre vigilantes a cada situação em que cada um é colocado em prova. Aí nos deparamos e questionamos: por que está esquecida entre nós? O que estamos alimentando em nosso caminhar? Estamos dando mais valor às coisas materiais e esquecendo as espirituais que nos fortalecem e edificam? Na atualidade, estamos sendo bombardeados pela mídia, que sem termos um tempo para refletirmos, acabamos nos deixando levar, aumentando ainda mais o fato que não edificará ninguém. Pesquisando sobre essa virtude, me deparei com várias observações de muito valor para a nossa compreensão. A humildade é um ato de submissão a Deus. Aí vamos parar um pouquinho e vamos ver, justamente no nosso Evangelho, no capítulo 28, na oração do Pai Nosso,
quando cita: faça a tua vontade assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Faze a tua vontade, Senhor. É observar as tuas leis, é submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. A humildade, que é o princípio e a fonte de todas as virtudes, de todos os progressos e de toda a elevação moral e intelectual, abre ao homem a estrada que leva à luz e às moradas felizes. A humildade é a maior prova de sabedoria humana. A humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo a construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. E também nos foi concedido, a nós trabalhadores espíritas, médium, a tarefa da continuidade do cristianismo, de sermos os trabalhadores que o Cristo confiou em esclarecer nossos semelhantes que ainda não compreenderam os ensinos. A humildade é a chave de nossa libertação. Vamos refletir e não agir por impulso. A humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Este sim uma chaga que nos impede de ver a luz. Voltando no Evangelho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas ao seu mérito e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Julgai que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça? Tudo isso é falta de compreensão da fé no futuro como a compreendemos, de o que somos e de onde viemos e para onde vamos, e o que realmente estamos fazendo no planeta Terra. Continuando no Evangelho. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te,
para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santas és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. É nesse parágrafo que cita o sofrimento da mãe e de seu filho. Que belo ato de submissão a Deus, aceitando pacientemente os reveses da vida, confiante em sua caminhada. Notemos que sobre o véu do esquecimento, todos nós estamos envolvidos e, se suportados, como foi narrado acima, espera e ora, grande benefício que cada um possui a oração. E quão grande é a responsabilidade dos pais, qual Deus confiou seus filhos. Isto é justamente o ensino, honrar pai e mãe. O amor que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas que envolve o discernimento. Continuando no Evangelho. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar, e nele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ó, cala-se, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recabados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdidas a aguardar a punição no outro. Quando Jesus curava, orientava: vai e não peques mais. Não sabemos o que fizemos em outrora para passarmos por tal ou qual situação. Já não estaria pagando as faltas passadas? E mesmo assim todos nós nos questionamos quanto à posição em que nos encontramos, desejando o que o nosso irmão ocupa. Se todos estamos em um planeta ainda de provas e expiações, pagando débitos contraídos em existências anteriores, por que devemos aumentar ainda mais a nossa dívida? Notemos que cada um se encontra no local propício para a sua evolução. E não é pelo simples fato de o nosso irmão terem maiores bens, maiores facilidades de comemorações, que serão melhores do que nós. No fundo, quando se encontram a sós, quantas decepções não alimentam, quantas dores sofrem,
Não sabemos o que se passa em seu lar, suas dores, suas angústias. Devemos sempre sermos gratos ao Pai por tudo que temos, pois foram do suor de nossas frontes conquistas árduas, as verdadeiras valorizadas, que não perdemos, frutos do nosso trabalho. Continuando no Evangelho, ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? O Cristo nos legou a sua doutrina. Deu-nos o exemplo de todas as virtudes. E tudo abandonastes, exemplos e preceitos. E o que estamos alimentando com tantas oportunidades que nos concede de realizarmos os seus ensinos? O que fazemos apenas dizemos que hoje não posso, ainda estou cansado do trabalho. Amanhã eu tenho tempo, agora não. Abraçamos as responsabilidades junto a Jesus, junto à casa que nos acolhe. Não é recusando os trabalhos que nos são ofertados. O tempo é agora. Aproveitemos a oportunidade de elevarmos a planos melhores, pois ao deixarmos o nosso corpo físico, nos encantando no plano espiritual, a verdadeira vida, cada um de nós questionará: por que não fiz o que na minha programação de realizar? Por que valorizei mais as coisas materiais, me esquecendo das espirituais que fortalecem e elevam? Aí me reportando ao capítulo 17, os bons espíritas, no item 4, somente uma parte. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe toma a fé. Despertai, meus irmãos, meus amigos. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. E no capítulo 7, no item 3, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Vejamos que esse ensino se encontra no capítulo 8, no item 18 e 19 do Evangelho. No item 18, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Jesus pedia que fossem a ele os ignorantes, para serem esclarecidos, que os sofrem, os aflitos e os afortunados, para lhes ensinar o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes esclarecer
O segredo da cura de nossas feridas, que é o amor, é a caridade. Aí quando eu li esse ponto, eu me reportei justamente para o nosso irmão Leon Denis, em que ele cita que a alma deve conquistar, quer dizer, cada um de nós fazendo a sua parte, pois somos individualidades, né? Um por um, todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, do seu poder, da sua felicidade. E para isso precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil, mesmo da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam a sua experiência. Daí também, nos estados inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. Nunca nos esqueçamos que somos individualidades. Cada um terá que fazer a sua parte para evoluir. Nós recebemos muito auxílio, muito amparo de nossos irmãos mais esclarecidos que nos orientam. Mas cabe a cada um de nós dar o primeiro passo, aceitar esses ensinos, valorizarmos cada vez mais o que o Pai nos concedeu, o livre-arbítrio, de tomarmos a iniciativa de nos melhorarmos, de mudarmos. Nunca é tarde para fortalecer esse sentimento, a pureza de coração, o que realmente está cheio o nosso coração, o que no dia a dia costumo desalimentar. Se são boas ações, boas leituras, palavras edificantes, que ambiente eu frequento, qual são realmente os meus amigos, aqueles que valorizo, que juntos possamos assim refletirmos, compreendermos esses ensinos, adotando por modo de caminhar essa aceitação, porque não é nós estarmos num local totalmente adverso ao que nós frequentamos, nós nos iremos nos sentirmos com uma energia tão grosseira que cada um de nós irá realmente falar: não me sinto bem nesse ambiente, não está nada me agradando, prefiro ir embora. E quanto a esse ponto em que foi citado, de fortalecer esse sentimento, a pureza de coração, né? Pureza de coração para ver a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse ensino está na parábola dos ensinos de Jesus de Caibar Chuteu. É preciso que nos conheçamos primeiramente. Conhece-te a ti mesmo, saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, aceitar um culto estritamente interno. Tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Mensagem de Santo Agostinho,
na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse: conhece-te a ti mesmo. Aí nós paramos para refletir justamente sobre esse ponto. Quando nós vamos nos recolher e quando nós fazemos nossa oração à noite, agradecendo por tudo, não seria um momento para assim refletirmos sobre todos os momentos de nosso dia, o que fizemos, se realmente não prejudicamos a ninguém, não ferimos o nosso irmão com palavras ásperas, palavras que ferem, se formos caridosos, se formos realmente humildes, se estamos vigilantes, colocando em prática todo esse ensino, em que fomos assim compreendendo, aceitando no decorrer de nossa existência. São momentos em que paramos realmente para refletir. E assim, se prejudicamos alguém, que possamos ter a oportunidade dessa reparação no novo dia que se iniciará. E assim, termos o nosso momento de, junto a Ele, repararmos esse momento, de aceitarmos essas desculpas e termos novamente a nossa calma, a nossa tranquilidade, de juntos trilharmos nessa vida e não deixando que o nosso orgulho fale mais alto, deixando que caia no esquecimento e esse esquecimento venha a se prolongar. Para quanto tempo teremos assim uma nova encarnação juntos para essa reparação? Um minuto de atrito, um século de reparação, pois nós nunca sabemos quando novamente estaremos juntos neste orbe terreno. E quando eu cito justamente neste orbe terreno, nós devemos pararmos e refletirmos que o tempo é agora. Devemos fazer a nossa parte, junto a todos esses ensinos, procurando assim dominarmos essas vicissitudes que tanto nos atravancam o nosso caminho, procurando torná-las virtudes a nos fortalecer, para que assim tenhamos a permissão de permanecermos nesse planeta, que nós possamos vivenciar o planeta Terra, um planeta de regeneração, fazermos parte, junto aos nossos irmãos, que assim tiverem a paciência, o amor em seus pensamentos, seus corações, seu modo de agir, de tratar sempre os nossos irmãos com carinho, com humildade. Aí, voltando no Evangelho, no capítulo 6, no item 1, um exemplo de como devemos ser humildes, no jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
comigo que sou brando, humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave e leve o meu fardo. Está em São Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30. No item 2, uma parte lá no último parágrafo. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aí nós vemos, se nós estamos no nosso dia a dia, sempre envolvidos em estudo, em evangelhos, em palestra, em referência à nossa codificação, principalmente ao nosso evangelho, em todos os ensinos em que nos deparamos, nós sempre vemos o amor e a caridade, batendo sempre na mesma tecla. E quando é que realmente iremos despertar? Pararmos para refletir e aceitarmos nossos irmãos como realmente gostaríamos de ser aceitos. Se nós não fizermos a nossa parte, de assim sermos o exemplo, e eles possam assim se espelhar em nossos atos, nossas ações, como nós iremos ver essa mudança no mundo? Quando nós realmente vamos despertar para esse momento, até quando nós iremos de encarnação em encarnações sucessivas, caindo sempre no mesmo erro, até um dia em que nós mesmos aceitarmos e dizermos para nós: chega, não aguento mais, estou realizando de encarnação em encarnação as mesmíssimas coisas que sempre fiz. Estou me edificando lentamente, estou ficando para trás, enquanto que muitos de nossos irmãos assim estão avançando. Vamos despertar para esses ensinos, nos melhorarmos realmente, de desfrutarmos um mundo de regeneração. Não será um mundo das mil maravilhas, mas a gente já compreende que o mal não terá tanta força como tem agora. E o bem sim, vai se fortalecer e muito. Continuando, Jesus nada exigia, jamais condicionava, nunca, porém, se submetia às paixões em voga. Vivia intensamente a mensagem que ensinava, com palavras e exemplos, silêncios e sacrifícios. Aí nós vemos, vivia intensamente a mensagem que ensinava, com palavras e exemplos. E por que nós também não podemos realizar assim? Jesus mesmo não disse para nós que nós somos deuses, que muito nós podemos assim realizar, basta que cada um queira fazer. Por que fazemos parte ainda, deixando que essa energia grosseira que nos envolve em nosso dia a dia faça parte
e assim domine as nossas ações, os nossos atos, nos deixando assim contagiar, aumentando cada vez mais essas energias negativas que tanto prejudicam a nós e aos nossos irmãos. Continuando na mensagem, Jesus, o seu fardo se fazia leve, porque, estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento, irradiante que cindia todas as trevas. Aí nós vemos o quanto é forte, o quanto valoriza o que realiza, procurando assim amenizar as dores de nossos irmãos. Que possamos fazer a nossa parte que nos compete. A nós que somos trabalhadores espíritas, como nos foi confiado no próprio Evangelho, dar continuidade junto ao cristianismo, sermos os trabalhadores a esclarecer a todos esses irmãos que ainda não tiveram esta oportunidade que nós assim abraçamos, de termos junto a essa encarnação a oportunidade de assimilar em nossos corações esses ensinos e procurarmos sermos cada vez mais brandos e humildes em nosso caminhar. Nossa última encarnação pode ter sido muito dura e nessa nós achamos que somos privilegiados e muito melhores. Mas se nós pararmos para refletir, quanto mais nós amelharmos conhecimentos, procurarmos exercer esses ensinos, em nossa futura encarnação, muito melhor será do que esta que atualmente vivenciamos. Por isso, devemos sim despertar, fazermos a nossa parte que nos compete, junto ao nosso irmão Jesus. No livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, o cultivo do amor sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação de energias que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Aí nós vemos, conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras. É justamente o processo de sermos submissos, de termos nosso momento de elevação e termos uma conversa com o nosso Pai. E assim, desabafarmos, agradecermos por tudo que nos concede, primeiramente pelo nosso corpo físico, que tanto nos envolve assim, nos proporcionando que nós, espíritos encarnados, tenhamos essa oportunidade de estarmos nesse planeta nos acolhendo e assim termos a oportunidade de colocarmos em prática, de realmente valorizarmos o que aprendemos para nos edificarmos. Sejamos realmente simples,
E assim, meus irmãos, chegando ao final dessa explanação, que muito me esclareceu e espero também que tenha proporcionado a todos os que tiveram essa oportunidade de participar até o final. Porque é muito importante nós, quando temos uma tarefa a desempenhar junto a todos e termos nosso momento de assim nos expressarmos, eu sempre procuro as bases na codificação e nesses livros auxiliares que nos fortalecem. E eu agradeço sim, por assim ter feito esse estudo, aumentado ainda mais a minha compreensão. Pois quando nós pegamos um título e procuramos assim abordá-lo, destrinchá-lo, né, termos a devida compreensão do que o nosso irmão quer realmente que assimilamos, mas quer que verdadeiramente tenhamos no fundo dos nossos corações impressos, para que não tenhamos margem de erro em nosso dia a dia, que quando nos depararmos com situações que nos cobram assim, de sermos dúteis junto àquele que necessita do amparo, do auxílio, estejamos realmente prontos para realizarmos essa tarefa que nos foi incumbida. Mas ser humilde pede muito mais de cada um de nós. Mudança em nosso comportamento diário. Aí esse é justamente um ponto em que nós vemos mudanças em nosso comportamento diário. Quantos e quantos que nós orientamos e nós vemos que eles ainda valorizam mais as coisas materiais e assim alegando que não podem neste dia participar, pois têm outros compromissos que sempre participaram e só podem fazer em tal dia em que não se tem o trabalho de auxílio. Nós devemos sim alimentar boas leituras para termos um bom conhecimento de tudo o que nos diz respeito, de realizarmos o culto do Evangelho, o qual nos proporciona uma proteção junto aos nossos irmãos espirituais, em nosso lar, em cada cômodo, fazendo aquela higiene que tanto nos fortalece. Como também a todos os nossos vizinhos, essa energia, ela vai contagiando a todos eles, o nosso bairro, a nossa cidade. Procurarmos sempre frequentarmos bons ambientes, ambientes que nos edificam, ambientes que sejam sadios. Façamos as nossas reflexões ao final do dia, interrogando a nossa consciência se fiz ou prejudiquei ao meu semelhante, se aproveitei as 1440 oportunidades ofertadas diariamente pelo nosso Pai. As 1440 oportunidades. Isso foi justamente uma leitura do nosso irmão Emanuel, desse livro preparatório que nós sempre realizamos antes de qualquer tarefa,
Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Lá ele cita justamente esse processo e que não cabe mais a nós, que somos trabalhadores, não percebermos essas oportunidades que nos são ofertadas para assim nos melhorarmos em nosso caminhar. Pois não é uma nem duas oportunidades, são 1440. É um dia inteiro de oportunidades, onde de nós, nas orações que fazemos, citamos realmente que estamos agradecidos, Senhor, agradecidos, Pai, por mais essa oportunidade, por esta oportunidade que nos concede de realizarmos esta ou tal tarefa. Então nós sempre agradecemos oportunidades e pedimos oportunidades para assim nos edificarmos, nos fortalecermos no nosso dia a dia. Aí eu pergunto, nós estamos realmente vigilantes em nosso dia a dia? E não estamos prestando a devida atenção para essas oportunidades que o nosso Pai nos oferta? Desde o momento em que despertamos e nos dirigimos junto aos nossos irmãos, ou na padaria ou no mercado, onde quer que nós formos, nós estamos tendo a oportunidade de assim participarmos junto aos nossos irmãos. Essas são as oportunidades de assim de convivência pacífica, de realmente darmos um bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Viu? De sermos pacientes, de nos envolvermos quando o irmão se depara junto a nós e nós olhamos e ele chega com uma conversa que leva quase 5 a 10 minutos de lamentação. Mas aí nós temos que ver que é o momento em que nós pedimos a oportunidade de trabalho. Nós estamos sendo caridosos, nós estamos emprestando o nosso ouvido para que o nosso irmão possa, assim, se desabafar, deixar de lado aquilo que tanto lhe prejudica, que atormenta o seu dia. E nós que estamos sendo caminhados, porque ele realmente, naquele caminhar, se dirige para nós, e não para aquele nosso irmão que se encontra ao nosso lado ou atrás, e sim justamente para nós. Porque a espiritualidade, o seu mentor espiritual, assim lhe orienta. Vá junto àquele que ele não irá negar o auxílio que você necessita. E nós questionamos por que ele realmente veio na minha direção, se estava mais próximo do nosso irmão. É justamente nesses pontos em que eu me reporto, em que falo que nós não estamos vigilantes em nosso dia a dia para percebermos essas oportunidades que nos são dadas, que nos são ofertadas, para assim crescermos. Se realmente estamos nos amando,
para também amarmos os nossos semelhantes. Se estamos sabendo calar e deixar que nosso irmão possa se desabafar, sendo caridoso em ouvi-los. Se estamos agindo com amor, como gostaria que agissem também comigo. Se estamos sendo pacientes com o nosso próximo, mais próximos, que constituem família, pai, mãe, irmãos. Se estamos realmente colocando em prática o que assimilamos no decorrer da nossa existência com os ensinos de Jesus, junto à codificação que tanto nos edifica, nos fortalece. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha que passar para vocês e espero que tenha sido de utilidade junto a esse tempo que me foi concedido. E que possamos ter sempre nosso irmão Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações, e assim agirmos com humildade junto a todos esses irmãos que nós vemos desabafando, cheio de ódio, e assim procurando contagiar a muitos outros. Sejamos uma barreira que assim seja o término dessa energia bumerangue que envolve a tantos. Sejamos uma barreira que edifica e proporciona a muitos o verdadeiro amor, como Jesus espera de cada um de nós, assim realizemos. Obrigado a todos, agradeço a Jesus e ao nosso Pai por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.